E no último dia 18 e 19, na região de Parnaíba, ali com a presença do governador do estado, o governador Wilson, ali com o presidente da Assembleia, com parlamentares federais, deputados estaduais, a presença do prefeito Florentino Neto e, senhor presidente, muitas pessoas que dali, na solenidade ali no Porto das Barcas, onde ocorria, inclusive, um evento de apresentação e de pactuação da Rota das Emoções, com a presença de lideranças do SEBRAE, o Sistema S, do Ceará, do Maranhão e do estado do Piauí. Eu destaco, assim, o trabalho do SEBRAE, trabalho destacado, trabalho importante ali naquela região. Ainda visitei também os municípios de Milton Brandão, ali pude ver uma situação delicada da seca, inclusive com redução da reserva do lençol freático, já secando alguns poços, ali com a prefeita, com o ex-prefeito, com lideranças do meu partido e de outros partidos. Foi possível, com a companhia da prefeita Nelma, também de Pedro II, onde também estivemos, poder ver ali também importantes investimentos, inclusive algo que me chamou a atenção, que é a situação de uma ação conjunta do município com o Ministério Público, com o juizado na política de evitar acidentes de trânsito. E ainda no município de Brasileira, no município de Domingos Mourão e o município de São João da Fronteira, onde também, da mesma forma, com as lideranças, tive a oportunidade de, em todos eles, tratar sobre algumas demandas e, ao mesmo tempo, buscar acompanhar projetos importantes para estes municípios. Senhor presidente, mas eu quero aqui, nesta oportunidade, tratar do leilão de Libras. E aqui, meu querido Randolph, eu quero dizer que respeito profundamente a posição do PSOL, a posição aqui do meu querido senador Requião, que há pouco fez aqui a defesa, né, de que nós tivéssemos 100% dessa área sobre a exploração exclusiva da Petrobras. Respeito a posição que é ideológica e que eu considero, não nesse caso, nesse sentido, coerente com o que pregam os seus partidos. Devo dizer, porém, que não tem coerência a posição de alguns. E destaco aqui a posição do meu colega, hoje senador, foi junto comigo o governador Aécio, e meu colega também na época que eu fui governador, José Serra, porque historicamente a posição é de privatização total. A posição era de privatização. Não é demais lembrar um pouquinho de uma história que não é tão longa, é uma história recente. A nossa Petrobras entrou na berlinda daquelas empresas estatais, assim como a Telebrás, a Embratel e tantas outras no país, na linha de foco das privatizações. Chegou até a se trabalhar um nome de Petrobax, enfim, e o objetivo era repassar essa importante estatal para o setor privado. Graças à reação e à luta do povo brasileiro, e aí também, modéstia à parte, pela decisão feita no ano de 2002, da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, de suspender esse processo. Um processo que ia em direção aos bancos, como o Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, o próprio Banco do Brasil, Caixa Econômica, enfim, porque era uma posição ideológica, como naquele tempo varria o mundo, na própria Inglaterra e em outras áreas. Não é demais dizer como que era o processo das concessões. As concessões de petróleo nesse país eram um regime de concessão, meu querido Sérgio, onde a riqueza, tá certo, de petróleo, mesmo onde o Brasil tinha pesquisa,
tinha segurança, tinha certeza da existência de petróleo, como na Bacia de Campos, para citar um exemplo, era repassada em leilão ao setor privado. A Petrobras tinha que concorrer igualmente, como qualquer uma outra, e ali, ganhando esse direito, se pagava um valor normalmente muito baixo, tá certo? Como é pago hoje esse bônus de assinatura, e a empresa ganhadora, ou o consórcio ganhador, se tornava dono dessa riqueza, dono de toda a reserva de petróleo daquela área. Gás e petróleo naquela área tinham dono. Não importa se era americano, se era holandês, ou se era japonês ou chinês, era dono. Pagava o que mais a partir daí? 10% de royalties e participação especial. 10% de royalties e participação especial. A extração de petróleo daquele poço, como se diz no popular, ali é 50 mil barris dia, 40 mil barris dia, 10% sob a forma de royalties em dinheiro, independente do valor, não é, lá do petróleo, ali alguns dias depois, ali era pago 5, não é, ou seja, o correspondente a 5 mil barris, o valor equivalente a 5 mil barris, não é, correspondente aos 10%, ou 4 mil barris, correspondente a 10%, onde fosse 40 mil. Por que eu quero resgatar isso? E a partir daí, o país ganhador da concorrência era o dono, através da empresa. Cito o exemplo da nossa vizinha Argentina, que praticamente leiloou toda essa sua riqueza e empresas americanas que ganharam, retiraram toda essa riqueza, foram retirando, estocando no seu país. As reservas americanas não são reservas só de extração nos Estados Unidos da América, não. São reservas extraídas de outros países, como o Brasil, a Argentina e outros países onde eles ganhavam concorrências de concessão semelhante. E a partir daí, passavam a dominar, inclusive, esse mercado. Está correto aqui, como foi dito pelo senador Requião, do que estão nesse instante operando, inclusive usando força que tem perante outros países, como Irã, Iraque e tantos outros ali, mais vinculados ao mundo árabe, onde tem grandes reservas. A maior reserva é a da Arábia Saudita. A Arábia Saudita com mais de 10 milhões de barris dia. O Brasil, agora nós saímos há pouco tempo de aproximadamente 300 mil barris dias para 2.140.000 barris dia. O que mudou então? Mudou que nós estamos próximo daquela máxima que defendemos os brasileiros nos anos 50, 60, 70. O petróleo é nosso. O petróleo é nosso. E aí, muitos dos discursos enviesados que saem aqui, o que está por trás? O que está por trás é o desejo contrário a que a Petrobras tenha no mínimo 30%. A empresa brasileira, qualquer que seja a concorrência, tem o direito de ter no mínimo 30%, senador Suplicy. Ela tem que participar. Aí vejam, alguns dizem, mas a Petrobras não vai aguentar. Que história é essa? A Petrobras é uma empresa sólida, ela é do Brasil, há um interesse estratégico do Brasil. O Brasil capitaliza e o Brasil, com isso, passa a dar suporte para a empresa sustentar, como vem sustentando todas as plataformas que vêm sendo implantadas nesse país. E, mais do que isso, o modelo é um modelo de partilha, não é mais um modelo de concessão. O que está em jogo em muitos dos discursos, das entrevistas, dos comentários, de articulistas nesse instante, é porque houve uma profunda mudança.
houve uma profunda mudança. E é o primeiro leilão da partilha. E é o primeiro leilão com essa profunda mudança. Qual é a mudança? De forma resumida, meu querido deputado Assis Carvalho nos honra aqui com a sua presença, do nosso querido Piauí. A grande mudança é que até o dia anterior a ontem, nós tínhamos um modelo em que, repito, uma empresa ganha o leilão, ela é dona do petróleo pagando 10% de royalties. Agora não. Uma empresa ganha o leilão, o petróleo continua sendo brasileiro. É uma partilha. O Brasil paga pelo serviço de extração dessa riqueza. Da mesma forma que uma empresa de água resolve pagar alguém para extrair água num determinado lugar. Da mesma forma que uma empresa como o Banco do Brasil paga uma empresa para construir o prédio da sua agência. Paga pelo serviço. Paga pelo serviço. Mais ainda, a empresa, conforme o resultado do último leilão, já entrega ao Brasil o chamado óleo excedente. Aquilo que está além daquela parte que é colocada como imposto, como royalties, que agora é 15%, não mais 10%, e da parte pertencente à própria Petrobras, que ficou com 40%. Os 30%, que é o mínimo, mais 10%, que colocou no lance apresentada no leilão. O que é que eu quero dizer com isso? E hoje a presidenta Dilma, no lançamento, no momento em que sancionava a lei do Mais Médico e Mais Saúde, aliás, um outro momento histórico e emocionante, a gente vê ali, inclusive em nome do povo brasileiro, a presidenta pedindo desculpa pela forma de hostilização que tivemos para alguns médicos ao adentrarem ao Brasil, infelizmente. E ressaltava a importância do profissional médico, médica, enfim, para todo o Brasil, dos brasileiros que são a nossa prioridade, mas o carinho e o respeito com que recebemos esses homens e mulheres que muitas vezes longe da família, muitas vezes tendo que deslocar suas famílias para o Brasil para aqui prestar serviços onde a gente precisa, Pois bem, o que eu quero dizer é que nessa nova modelagem, 85% de toda a renda é do Brasil. Por que apostavam que não ia dar ninguém no leilão? Porque quem participasse do leilão sabia que ia ganhar pelo serviço. E vai ganhar. E vai ter lucro. O equivalente a 15%, que no passado ficava com 90%. No passado ficava com 90%. Agora é 15%. Quando a gente soma aqui os 41% do óleo excedente, quando a gente soma a participação do governo brasileiro na Petrobras, que não é 100%, uma parte lá são acionistas privados, mas a parte do Brasil. Quando a gente soma os impostos que são devidamente pagos, aí fica com essas empresas outras 15%. 15%. E isso significa, e esse é o ponto principal, mais dinheiro para a educação, mais dinheiro para a saúde. Por quê? Porque aqui, nesse Congresso Nacional, nós tomamos uma outra decisão importantíssima. Trocar petróleo, que é uma riqueza finita, em algum momento vai se esgotar, não tem mais gás, não tem petróleo. Graças a Deus ainda vai ser um longo tempo. Mas ali nós estamos falando que essa riqueza vai ser trocada, gás e petróleo, por uma que é infinita, é educação, conhecimento. Fazer com que uma geração inteira do Brasil tenha condição de ter o ensino básico completo, de ter ensino técnico, de ter ensino superior, poder ter especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado. É isso. É isso que a gente quer para o Brasil e foi esse compromisso que assumimos aqui juntos. 75% do que vem para os governos para a educação, 25% para a saúde. Por isso que temos dinheiro para, se Deus quiser, amanhã
ou na próxima semana, está votando aqui o aumento da participação de dinheiro da própria União, que não tinha um valor definido e agora vai poder colocar 15% da sua receita corrente líquida. É por isso, presidente, que eu comemoro hoje o sucesso do maior processo de licitação para exploração de petróleo em águas profundas do mundo. A licitação realizada nesta segunda-feira no Rio de Janeiro. Foi feita sob o regime de partilha, em que parte do petróleo extraída fica com a União, e essa parte dessa riqueza não é pequena. Ou seja, diferentemente do que alguns dizem por aí, nosso governo não privatizou o Campo de Libra. Pelo contrário, tiramos das garras do processo que era de privatização. Pois, como bem frisou hoje, como eu disse, a presidenta Dilma, 85% de toda a renda do Campo de Libra vai pertencer ao povo brasileiro, vai pertencer ao Brasil. O consórcio vencedor, que irá explorar o Campo de Libra, localizado na Bacia de Santos, é formado pela brasileira Petrobras, pela anglo-holandesa Shell Brasil, pela francesa Total e as chinesas CNPC e CNOC. Esse consórcio de empresas inaugura a primeira rodada de licitação dentro de um modelo de partilha de produção. Foi o vencedor porque ofereceu o percentual de 41,65% de óleo excedente direto para o governo brasileiro. Aliás, aqui faço uma pausa. Esse óleo excedente, ele ficará no Brasil. E o Brasil tem a opção do restante de pagar, inclusive, em dinheiro. O Brasil, com esse controle de óleo, ele pode armazenar e vai fazer a industrialização no próprio Brasil. Ou nós vendemos óleo bruto, ou nós vendemos gasolina, ou vendemos óleo diesel, ou vendemos, enfim, aquilo que é resultado da industrialização do petróleo, gerando emprego, gerando renda. Por isso as refinarias que estão sendo feitas e outras que vamos fazer, e eu espero que agora, com a descoberta de gás e petróleo na bacia do Parnaíba, tenhamos também lá no meu estado, assim como comemoramos no Maranhão, no Ceará, em Pernambuco, na Bahia, no Rio de Janeiro e em outras regiões do Brasil. A previsão é que vai explorar reserva de óleo que correspondem de 8 a 12 bilhões de barris e 120 bilhões de metros cúbicos de gás num prazo de 35 anos. Nós estamos falando de uma riqueza, senhor presidente, que vai gerar mais de 1,5 trilhões, de reais acumulado ao longo desse período. A União, que é a sócia majoritária da Petrobras, terá um retorno de aproximadamente 80%, recursos que virão do pagamento do bônus de assinatura do contrato de 15 bilhões, pelos royalties, pelo percentual de óleo lucro, pelo imposto de renda e contribuições equivalentes a 75% e pelo percentual dos recursos que serão depositados no Fundo Social. Dos recursos que virão para a União, de acordo com a lei aprovada aqui neste Congresso Nacional e assinada pela presidenta Dilma Rousseff, 75% serão investidos em educação e 25% em saúde. As previsões são de que, em 30 anos, o Campo de Libra trará como resultado para o governo brasileiro um montante de cerca de 1,5 trilhões de reais. 1,5 trilhão de reais. Isso, presidente, é algo realmente fantástico. Vamos sair de 2.140 mil barris dia para somar a ele mais 1.400.000 barris dia. Ou seja, nós vamos para mais da metade do que temos hoje de acréscimo, 65% exatamente. O pré-sal brasileiro foi descoberto pela nossa Petrobras, senhor presidente. Aliás, uma outra história aqui importante. A própria Petrobras, lá atrás, a nossa agência de petróleo que fez a pesquisa, a nossa Petrobras ali atrás, e mais uma empresa estrangeira, tinha esse lote de libras. Esse lote de libras estava nas mãos da Petrobras. E ali fizeram um furo. O furo veio até topar na camada de sal. E desistiram. Voltou para o Brasil. E ali, pela inteligência dos brasileiros, através da Agência Nacional de Petróleo, aprofundaram o furo
e descobriram essa riqueza. Uma riqueza que no modelo anterior, como eu disse, 90% ia ficar com outro país. E hoje fica 85% com o povo brasileiro. Portanto, abrindo enormes perspectivas para o segmento de gás e petróleo no Brasil. Com a evolução das avaliações, evidenciou-se que a região denominada pré-sal se configurava em uma das maiores províncias petrolíferas mundiais. Senhor presidente, o leilão feito ontem foi um sucesso porque o projeto é grandioso e requer ampla capacidade técnica e financeira dos integrantes do consórcio. Isso aqui não dizem. Quantas empresas tem no mundo com dinheiro para desembolsar e pagar 15 bilhões? Quantas empresas tem no mundo para colocar 10 bilhões para investir em plataformas? É isso que se trata, senhor presidente. O senhor presidente da Agência Nacional, estou terminando, de Petróleo, estima, não é qualquer empresa que detém a tecnologia para exploração de petróleo em águas ultraprofundas. São 5 a 7 mil metros de profundidade. E as empresas do consórcio estão entre as 10 maiores petrolíferas do mundo. A Agência Nacional do Petróleo estima que entre 2013 a 2016 serão investidos, senhor presidente, cerca de 400 bilhões no setor de petróleo e gás no país. Boa parte desse valor vai ser demandada pela exploração de Libra, com a compra de bens e serviços como plataformas e um conjunto de outros. Recursos que vão movimentar e consolidar a indústria naval brasileira e outros setores correlatos fornecedores de suprimento. Só neste campo, o consórcio vencedor deverá encomendar de 12 a 18 plataformas de petróleo, de 60 a 90 barcos de apoio. Isso sem contar a geração de empregos diretos e indiretos e a aquisição de equipamentos como sondas, e demais suprimentos. Temos de comemorar, pois quando a produção estiver no seu auge, a expectativa é que o Campo de Libra produzirá 1,4 milhão de barris dias e gás por dia. Hoje a produção diária da Petrobras é de 2 milhões e 140, como eu disse. Como a União é sócia majoritária da Petrobras, ainda receberá pela participação nos lucros auferido pela empresa. A área de Libra garantirá ao governo uma das maiores participações governamentais do mundo. Falam muitas vezes aqui da Noruega. A Noruega não é algo em torno de 70%, aqui é mais de 80%. Os recursos do governo podem chegar a 1 trilhão durante o período, 1,5 trilhões durante o período de concessão, como eu havia destacado. Esse montante inclui bônus de assinatura, royalties, impostos e contribuição social, entre outros. O Campo de Libras, portanto, é um marco na história do petróleo no mundo. Encerrando, senhor presidente, devo dizer aqui que essa área deverá produzir apenas inovação do saldo da nossa balança de comercial. Tanto que tivemos que criar o Fundo Soberano para poder permitir evitar que se tenha impacto na nossa política cambial. Eu quero assim, senhor presidente, dizer o quanto me alegro no dia de hoje. E lamento profundamente que a história não seja contada como ela é. Por que só uma empresa participou? Porque nenhuma isoladamente tinha condição de participar. Tinha que ser um consórcio de empresas que compõem entre as 10 maiores do mundo. Segundo, é dinheiro para a educação, é dinheiro para a saúde. Terceiro, 85% fica com o povo brasileiro. É isso que eu comemoro, agradeço a Deus e parabenizo a presidenta Dilma pela coragem de fazer esse ato em favor do Brasil. Muito obrigado.